Obrigada, achei que ficou lindo. Nosso convidado de hoje, ele é muito especial. Veio entregar arte, amor, cultura e tesão. Yudi. E, bom, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre quem você é, o que você gosta. E depois a gente fala sobre arte. Beleza. E aí, Chica Podders, tudo bem? Bom, eu sou o Yudi, meu nome de verdade é Guilherme, pra quem não sabe, né? Mas eu prefiro ser aqui identificado como Yudi. Eu acho que cabe mais a nossa intimidade, Yudi. Eu tenho 25 anos, falando em tesão, mais uma vez a gente está no sol de Escorpião, né, o melhor signo de todos. E daqui 2 semanas eu faço 26 anos, estou aceitando presentes, tudo bem? Eu amo. E eu faço ciências biológicas aqui na Unesp de Ilha Solteira, assim como os meninos. Eu sou de Marinópolis, uma cidadezinha do interior de São Paulo, perto da região de Jales, de 2.000 habitantes, uma cidade bem pequenininha. E é isso, né? Apresentação básica, uma coisa bem IBGE. Bem, bem. Para começar com chave de ouro, eu queria falar sobre arte. Eu sei que você tem uma relação muito íntima, profunda e especial com a arte. Recentemente você participou de um coletivo artístico e participou de alguns editais de fomento à cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, como é que foi. Então, a arte começou na minha vida bem cedo, né? Perdão, gente. Bom, meu contato com a arte começou desde cedo, né? Desde criança. Né? Meus tios paternos, eles sempre estavam ali tocando instrumentos, eles são instrumentistas, tocam violão, tocam teclado. Então a música sempre esteve bem presente na minha vida desde cedo, assim como as artes plásticas, né? Meus tios pintam quadros, então eu sempre estive ali dentro da cultura, dentro da arte, né? Por conta da minha família. Então eu sempre tive a paixão pela arte, né? E hoje estou na bateria, hoje eu toco, né? Eu sou ritmista, não parei ainda. E a minha vida na arte ela começa assim, bem cedo, é uma coisa familiar, é uma coisa de sangue mesmo. Fiz teatro também, né? Durante o ensino fundamental e médio, e foi divisor de águas na minha vida para lidar com as pessoas, para conversar, me ajuda até a dar aula, inclusive. E sobre a arte, você comentou dos editais e tudo mais. Durante a pandemia, a gente teve que voltar para casa, né? Tive que voltar para minha cidade, para aquela rotina monótona, né? E minha cidade é muito pequena, não tem acesso à cultura, não tem acesso à arte. Bem raro lá ter algum show, não tem cinema, não tem teatro. E tem um coletivo que os meus amigos eram presidentes, que é o Coletivo Sertão de Palmeira do Oeste. E durante a pandemia eu tive contato, né? A gente voltou para casa, a gente voltou a conversar, eu tive contato com o coletivo. E em 2020 para 2021 a gente concorreu ao edital de fomento à cultura Aldir Blanc. A gente foi contemplado, então a gente organizou um luau, um festival, né? Tivemos um festival virtual onde artistas locais, desde bordado, artesanato, bandas de forró, né? Eu e outros amigos meus, um amigo que fazia drag, performamos um videoclipe de uma música autoral de um amigo nosso lá de Marinópolis. Então, para fomentar esses artistas locais, certo? Então, o coletivo abrangeu essas pessoas ali da região de Jales, né? Através da Lei de Incentivo à Cultura. É por isso que se faz tão importante ter isso. Porque desde quando... Políticas públicas. Políticas públicas, exatamente. Então, desde que eu me entendo por gente, nunca tinha tido isso na minha cidade, sabe? Uma feira de cultura, uma feira de arte, chamou FAI, né? Feira de Artes Integradas. Então foi totalmente diferente, foi mágico para mim participar disso. Não estou mais no coletivo hoje, mas a gente vive aí incubado dentro da arte, de qualquer modo que ela seja, né? Bom, recentemente você apresentou um trabalho sobre reminiscência de mulheres trans, falando sobre masculinidade, sobre a violência contra esses corpos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto de pesquisa, sobre como está sendo. Bom, sim, gente. Eu imaginei que eu nunca estaria também fazendo uma pesquisa, trabalhando com uma coisa que a gente gosta, né? Que eu gosto, mas a gente está numa pesquisa... Ainda mais um campo de engenharia. Ainda mais um campo de engenharia, muito, muito bem lembrado, né? Então a gente está fazendo várias pesquisas que vai fomentar um estudo maior, né?
sobre reminiscência de pessoas LGBTs no ambiente escolar, né? Então, o meu trabalho, a parte da minha pesquisa, eu trabalho com reminiscências de mulheres trans, né? Analisando o ambiente escolar, o ambiente profissional, o ambiente pessoal, e a gente aborda questões como a masculinidade, né? Como que a masculinidade hegemônica ali que está moldando, que vai moldar o corpo ideal de ser, atrapalha no processo de identidade transitória dessas mulheres trans ali no ambiente escolar, né? O ambiente escolar é um ambiente totalmente castrador, né? A gente sabe que ele tá ali, não está pelo aluno, né? Então a gente trabalha isso, né? Então é uma pesquisa etnográfica, né? Que eu estou fazendo com duas pessoas especiais para mim, são duas amigas muito especiais, né? Duas mulheres trans, estão na universidade e eu tenho muito orgulho delas. Então, através dessa reminiscência, a gente abordar, através da narrativa dela, abordar, né, como a masculinidade interferiu no processo de transição de suas identidades, né, de como elas estão hoje. Ela também traz os dados da população trans, né? A gente usa os dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, né? E todo ano ela publica um dossiê, né? Um dossiê sobre abordando os números de assassinatos, tem recortes de raça, recortes de gênero, na educação também, né? Então é totalmente informativo e formativo, né? Então tem várias colaboradoras, então a gente tem números alarmantes, né? A gente está desde 2017 nesse dossiê, o Brasil ocupando o topo do ranking que mais mata pessoas transexuais e travestis. Então a gente traz também a necessidade de se estudar isso para criar políticas públicas para essa população, para essa comunidade, certo? Então é isso, gente, vamos pesquisar, vamos fazer com que a nossa existência perdure e que elas estejam no lugar de pesquisadoras também, né? Que elas possam ingressar na universidade, que elas possam pesquisar, que possam falar pelas próprias vozes. Sobre isso que eu estava falando, você falou sobre políticas públicas. Eu lembrei de uma coisa que faz parte da nossa vivência, que é ser contemplados pelas políticas públicas de permanência estudantil. E como essas políticas públicas são importantes para que a gente ocupe esse espaço dentro da universidade mesmo, que a gente exista dentro da universidade. E eu queria perguntar como que é a sua experiência dentro da moradia também. Sim, então, gente, eu sou moradia desde 2017, eu sou da ala 3. A moradia, pra mim, é um espaço muito conflituoso, porque ao mesmo tempo que eu amo, que ali é meu canto, que é o meu aconchego, ao mesmo tempo a gente tem muitas dificuldades ali, né? Porque a política de permanência, o nome já diz, é permanência, pra gente permanecer ali. Né? Só que os entrelaços, a burocracia, a negligência de muitas coisas, né? A gente recentemente, antes do congresso de iniciação científica que teve aqui, a moradia ficou sem internet, sem energia por dias seguidos. Então assim, ser a permanência é você estar lá e lutar pela melhora da permanência, né? Então assim, eu acredito que por estarmos num campo assim, totalmente conservador, engenharia, agronomia, a galera da moradia falta ainda assim, entender que é preciso lutar por permanecer ali. Né? A permanência deveria criar políticas para todo mundo ter bolsa, né? Mas não acontece isso, é uma burocracia todo ano e a gente não tem uma infraestrutura, né? E muitas pessoas acham que aquilo está bom, que aquilo ali está sendo, olha, a universidade está te dando, então isso aqui não, aquilo não é nosso, é um direito. Então acho que não está bem entendido isso, né, na cabeça deles. Mas a gente está no perrengue, Corre, a gente está no corre. Mas ser moradia é isso. Porque assim, é uma coisa que atravessa praticamente tudo que a gente falou aqui, que é o direito de existir. Independente de quem você seja, independente de onde você veio ou como você se manifesta no mundo, é o direito de existir. E como a gente vive em sociedade, a gente luta por isso, pela garantia desse direito, através da luta pela existência, de políticas públicas, se manifestando, cobrando, porque nada é dado. E tudo que a gente está falando aqui sobre os projetos de pesquisa, sobre a moradia, sobre ocupar espaço dentro da universidade,
diferença que faz um cursinho comunitário é pelo direito de existir e existir com dignidade. Por isso que a gente fala em políticas públicas, por isso que a gente luta por elas, porque nada é dado, não. E é o que a gente estava falando ali fora também, isso a gente se responsabilizar pela história, responsabilizar pelo que a gente vive. Porque todos nós somos sujeitos ativos no processo de construção da nossa realidade, já disse Paulo Freire aí, ícone, que a gente tem que se responsabilizar pelo que acontece. Por isso que é importante a gente não se isentar, por isso que é importante a gente... eu vou fazer aqui, não vai adiantar nada. Não é que vai adiantar nada, você pode até não colher os frutos disso, mas uma pessoa daqui a um tempo vai colher esses frutos. E é por isso que a gente participa de bateria, é por isso que a gente faz pesquisa, é por isso que a gente luta pela permanência, é por isso que a gente luta para ser quem a gente é. Para que nós podemos ser quem nós somos e as próximas gerações também sejam. Então estamos aqui, resistências revolucionárias. Eu amo. Essa sua presença aqui é revolucionária. Foi tudo. Eu amo. Bom, puxando esse gancho sobre essa sua experiência nesse coletivo, eu acredito que sua experiência dentro da bateria aqui na universidade também me ajudou muito, de certa forma também te ajudou a te formar para depois participar de outros espaços. E aí, com isso, eu queria perguntar como que é a experiência dentro da bateria, se já está faz um tempo, de que forma isso impacta a sua vida, tanto questão das relações, quanto da música em si. Bom, eu entrei na bateria assim que eu entrei na universidade, né? Em 2017, março de 2017. Mas eu conhecia antes, né, a bateria, da primeira vez que eu estudei aqui, em 2014, e eu sempre achei fascinante, né? É arte, é música, eu vou. Mas a bateria foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Foi além da arte, como você falou, das relações, ali dentro eu encontrei pessoas que eu me identificava e elas se identificavam comigo, e eu abracei todo um corpo de família, e eu considero como minhas irmãs, como minhas filhas, né? E ali eu aprendi a conviver com muitas outras pessoas, então a arte fez isso, né? Unir. Eu lembro que quando eu entrei, e eu tinha minhas vestimentas, o meu modo de ser, né? E isso impactou as pessoas mais velhas. Eu não vou falar o nome, mas isso impactou muito as pessoas mais velhas. Mas isso me fez me sentir como se eu tivesse feito um movimento de pertencimento, né, nesse momento. E eles abraçaram, então a bateria abraçou meu jeito de ser. Eu me sinto muito bem lá, as pessoas gostam de mim, eu gosto delas. Então a gente aprende a lidar bastante com as diferenças. É bem puxado, a gente ensaia todos os dias, né? Somos atual campeã do Interunesp, inclusive, somos tricampeãs do Interunesp. Então a bateria foi muito importante, assim, em formação como pessoa, nas minhas relações com as minhas próximas, com vocês, no caso também. E musicalmente falando, eu cresci muito, eu evolui muito, eu toco pra caramba, tá, gente? Eu amo tocar tamborim, chocalho, todos os instrumentos. Eu adoro. Bom, agora indo um pouquinho para o outro lado, assim, mas também um lado de conversa. Sobre formação. Como que foi sua experiência na escola? No ensino fundamental, no ensino médio? Como uma pessoa que está fora das regras heteronormativas, assim, vamos assim dizer. Como que foi essa experiência? Então, é complicado, né? Bem difícil, assim. Mas já começa no contexto, que eu sou de uma cidade muito pequena, muito minúscula, né? Ali a gente só tem um modo de ver a vida, um modo reto, um modo retilíneo, né? Você vai crescer, você vai estudar, você vai trabalhar aqui e aqui, né? Ou você vai pra roça, ou você vira funcionário público. Então a expectativa dos adolescentes, dos jovens, quando eu era criança, de ir pra fora era muito difícil. Então eu sempre uma criança sonhadora. Eu sempre falei assim, não, eu quero ir pra fora, eu quero ver outras coisas, né? Sempre fui curioso. Então na escola eu sempre fui bem participativo, sempre tive notas boas. Era o aluno baguncento, assim, né? Que a gente costuma falar que a gente é um aluno bagunceiro, né? Mas eu gostava de brincar, eu gostava de ser criança, eu gostava de ser feliz e gostava de estudar. Né? Como eu falei dos meus tios paternos, eles também são professores. Então eu
chegava da escola eu estudava, né? Porque eu gostava, a gente tinha lousinha, a gente fazia conta. Eu lembro que meus tios me ensinaram a fazer conta de dezena e unidade antes de eu entrar na escola. Porque eu amava estudar, né? Hoje assim, hoje eu tenho um pouco de preguiça. Então eu sempre gostei. Mas eu já entendia que eu não era como os outros meninos, né? Então, por mais que eu fosse um aluno que tirava nota 10, por mais que eu fosse uma pessoa participativa, e sempre fiz teatro também desde criança, dança e tudo mais, tinha esse receio dentro da gente enquanto criança LGBT, né? Então isso sempre foi uma pedra no meu sapato. Pela criação do meu pai também, ele ser uma pessoa da roça, uma pessoa bem conservadora. Hoje não mais, né, ainda bem. Então eu sempre tive medo, mas meu corpo sempre performou uma coisa que está fora das normas do gênero, né? A gente sempre vê a brincadeira entre nós, meninos gays e tudo mais, de pegar a toalha e colocar como se fosse um vestido, ou como pegar uma toalha e colocar como se fosse um cabelo, e a gente se sentia bem, né? Performando, né? Usando o nosso corpo para estar como a gente quer, entendeu? As unhas, né? Colocar o prendedor na unha, a florzinha na unha. E a gente se sentia bem, pra galera aquilo era bizarro. E hoje, que a gente senta, a gente estuda, a gente lê, a gente sabe que não é, né, assim. Mas eu sempre soube que eu era uma criança ali. Então meu corpo já performava aquilo, só que eu não sabia ainda. Hoje eu tenho consciência. Eu não fui um gay assumido no ensino médio, eu fui um gay retraído no ensino fundamental, no ensino médio. Mas eu sabia dentro de mim, eu sentia desejo pros outros meninos, né? Meu corpo queria habitar outros ambientes, outros espaços, o que eu só fui conseguir aqui na universidade, né, onde eu usei do meu corpo como um espaço de pertencimento, né, onde eu olhava pro que a galera achava que era brega pra mim, aquilo me gritava liberdade. Então, desde criança, ali na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, isso ficou dentro de mim. Então, né, hoje eu trabalho essas questões dentro de mim bem melhor, né? Eu sou uma pessoa bem mais resolvida, graças à terapia e à academia todos os dias, gente. Isso aí é ótimo. Mas na escola, sim, eu fiquei dentro ali do meu sapatinho, dentro do armário, né? Como a gente aprende a falar. E agora você é professor, você tá num outro lado da coisa, assim. Eu tô no outro lado da coisa. Como que é essa diferença, assim, de estar de um outro lado, de uma outra perspectiva? O que você acha que também poderia melhor para, assim, acolher mais essas pessoas, esses espaços formativos da escola, cursinhos sociais, da universidade? Então, né, hoje eu dou aula no cursinho diferencial, que é um projeto, um cursinho comunitário que dá uma cedilha solteira, que é um sonho desde o meu primeiro, acho que eu já falei pra vocês essa história, é um sonho desde o meu primeiro ano como estudante da graduação aqui. Eu sempre tive vontade de dar aula no cursinho, né, ajudar outras pessoas, ser representatividade lá, porque eu sempre quis ter um professor maneiro, um professor gay, um professor que me fizesse querer aprender, porque igual eu falei, né, eu amava estudar, gosto muito de estudar, e é muito importante a gente ter uma pessoa que fala, nossa, eu quero aprender com ele e tudo mais. Então eu sempre quis dar aula. Aí eu sempre me sabotei, né, eu sempre tive que ficar bem presinho ali dentro das minhas próprias vontades por medo da rejeição, de não dar certo, né, todos esses traumas que nós, pessoas LGBTs, carregamos. Mas de última hora, esse ano eu prestei o processo seletivo e deu certo, eu passei. E eu tô muito feliz porque eu tô podendo ser eu ali, sabe? Eu não tenho medo de ir lá e ser o Yudi. Eu sou muito transparente com os meus alunos são muito transparentes comigo. Eu tenho muitas amizades no cursinho. E você sente a vontade lá? Eu me sinto muito à vontade. Tem dias que eu me pego saindo da aula com um orgulho tão grande. Eu saio pensando assim, nossa, meus alunos me amam, meus alunos gostam de mim. Inclusive, na última reunião, a gente teve feedback dos alunos que pegam a nossa fichinha, é anônimo total. E eu me emocionei vendo os elogios dos meus alunos. Eles gostam de mim, sabe? Eles sentem confiança em mim, eles gostam do que eu passo pra eles. Então isso é muito importante. Isso está me ajudando muito, porque eu tô ajudando eles, sabe? Eu fiz cursinho, meus pais tiveram que pagar cursinho, foi muito difícil pra eles, né? Eu venho de uma família humilde, né? Lógico, nunca me faltou nada, meus pais nunca deixou me faltar nada,
Mas a gente não é rico, né? Então eles tiraram ali do dinheiro que eles tinham para cuidar deles mesmo, né? E investiram na minha educação. E agora eles estão podendo ter isso de graça. E comigo, eu amo dar aula para eles. E é uma troca muito forte entre duas pessoas, né? Eu acho essa relação de professor-aluno uma relação muito íntima, uma coisa que molda muito a gente, que faz toda a diferença na nossa vida. Tenho certeza que nós três aqui nessa sala tivemos professores que foram extremamente importantes pra gente na nossa vivência, para nos incentivar a fazer as coisas e nos enxergar como um ser humano. Eu acho que a escola tinha que ser esse espaço de enxergar o outro como um ser humano, da gente, sabe, Mas enfim, e agora você tá nessa postura de tipo, eu posso ser o mesmo, dar todo o meu carinho, todo o meu amor, toda a minha dedicação e tocar outras pessoas, assim como essas pessoas também estão me tocando, né? É uma troca muito... É uma troca mágica, é uma troca mágica. Hoje, eu sempre falo dos movimentos sociais, dos movimentos de permanência, inclusive. Eu falo bastante de permanência para os meus alunos, porque eles são de cursinho para vestibular. Muitos deles não sabem que as universidades têm projetos de permanência, têm moradias, né? Esses dias a gente fez um aulão sobre o vestibular e eu fui lá mostrar o que é a permanência. Levei universidades que eles não sabiam que poderiam morar de graça, né? E eu quero que eles pensem, a universidade é para mim, e despertem esse senso crítico, não para mim, como para todo mundo. E se não fosse a permanência, a gente também ia estar aqui. Eu falo para eles, eu estou dando aula para vocês, um subsídio, né? Eu tenho um apoio financeiro, e isso é uma permanência, é um tipo de permanência, né? Que é honesto presente, inclusive. E eu sempre falo que a gente despertando o senso crítico nessa galera, que quando eles chegarem lá, eles vão estar com o espírito mais, né, mais renovado, bem melhor que o nosso, de cansado que está agora, né? Mas é isso, tô amando por si. Sim, com certeza, acho muito importante. E também ajudar a despertar o senso crítico, a se formar esse senso crítico, é atuar na mudança que a gente quer ver no mundo. A gente não quer ver um mundo mais livre, onde as pessoas possam se expressar, onde as pessoas possam ser quem elas são, que elas tenham dignidade, que tenham moradia, que tenham alimentação, que tenham condições dignas de vida. A gente é responsável por construir isso. E eu acho que a gente está no caminho. Fazendo um podcast sobre informação, sendo professor no cursinho, participando do movimento estudantil, participando de jogos como Nugents na Visa, pesquisando. Essa diferença que a gente quer ver no mundo que a gente tem que construir. E é isso. Eu concordo com tudo, gente. Vamos fazer um joguinho de palavras agora. Já lembrei. Assim, bem basic. Eu vou falar uma palavra e... Diferente combinar? Diferente combinar. E aí você fala alguma coisa que vem na mente, a primeira coisa. Amor. Mãe, irmão e família. Meta de vida. Ser feliz. Ódio. Bolsonaro. Pode? Pode. Bolsonaro. Expressão, liberdade de expressão. Diva pop. Madonna. Eu amo. Representatividade. Ai, meu Deus, vocês. Ai, eu amo. História. Do Brasil. Do Brasil. Vamos, Cursinho. Eu amo. Bom, e com todas essas reflexões que trouxemos aqui, qual que é o seu conselho que você diria para as pessoas que estão chegando? Que estão chegando na escola, no ensino médio, na universidade, que estão pensando em entrar na moradia ou pensando em assumir quem são. Qual que é o seu conselho? Difícil. Nossa, o meu conselho é... faça amigos, busque conhecimento, aproveite o tempo que você tem com todo mundo, com a família, com os amigos. E não desiste dos seus sonhos, tá? Às vezes, desistir não é um ato covarde, né? Às vezes, mas a gente pode refletir. Refletir é repensar. Então a gente precisa de resiliência. Eu acho que resiliência é uma palavra interessante, porque ser feliz, a felicidade sendo um estado, não dá pra ser feliz toda hora, acredito eu. Mas nos momentos tristes, se a gente tiver resiliência, a gente vai achar
uma saída. Eu acho que essa saída tem um nome, que é a esperança. E acreditar na nossa verdade também, né? Acreditar no... ter confiança no que a gente acredita, em quem a gente é. É, muito alto amor, nossa, é verdade. Eu estou no processo de fabricação disso, tá, gente? Ai, todos nós precisamos. Todos nós precisamos de alto amor. Mas é isso, faça amigos, aproveite o tempo com as pessoas, busque conhecimento, é muito libertador, às vezes dói, mas é libertador. E não desista dos seus sonhos. E pra você não desistir dos sonhos, tenha alto amor. Porque quando você estiver se desistindo, você vai olhar pra você mesmo e dar um tapa na sua cara e você vai levantar. E acho que vai dar tudo certo. Se não der, já deu. Eu amo. Fechando com chave de purpurina. Muito obrigada, Bri, pela participação. Arrasou. Obrigada, Chico, pela produção. E até a próxima, gente. Beijo, gente. Valeu.